Eu já tenho em mãos o líder em credibilidade há 73 anos no mercado de comunicação do estado do Piauí. Eu estou falando do jornal O Dia, o Jornal Dia, que traz os seguintes destaques na edição desta sexta-feira. Ludopatia, vício em jogos de azar demanda tratamento. Um debate importante considerando essa tentativa, esses projetos de legalização dos jogos de azar no Brasil. Olimpíadas, Brasil vence Nigéria na estreia do futebol. O futebol feminino animando o povo brasileiro. Handball, Brasil estreia com vitória contra a Espanha. E na manchete, emendas PIX. Bancada Federal envia 229 milhões de reais, é isso mesmo, olha o montante. 229 milhões de reais para as cidades do Piauí neste ano. Entidades da sociedade civil criticam o modelo de envio de recursos por não garantir transparência e prejudicar a fiscalização dos recursos. Do total destinado aos municípios piauienses, 119 milhões de reais já foram pagos às prefeituras e o restante deve ser liberado após as eleições. Investimentos. Rafael Fonteles anuncia programas de 100 milhões de reais para a agricultura familiar. Social, governo cria agenda de combate à fome com foco em mulheres negras. Picos, Gil Paraibano anuncia candidato a vice. Autismo, clínicas devem retomar atendimentos a crianças. Turismo, famosos conhecem e divulgam lençóis piauienses. Esses e outros destaques no Líder em Credibilidade, Tássio Cruz. Verdade, Elias. Dois destaques importantes do nosso jornal de hoje. É uma matéria, muitas matérias exclusivas, né? Então, quem não é assinante perde essas matérias exclusivas do Jornal Dia, mas aqui a gente traz um menu, uma pequena oferta do que o Jornal Dia traz. Primeiro, Elias, essa questão da ludopatia, um problema seríssimo que precisa ser discutido no nosso país. A gente teve aí nos últimos 4, 5 anos a explosão das famosas bets, que são casas de apostas esportivas, em que toda esquina tem uma. Não existe regulamentação ainda, ou seja, funcionam ao bel prazer, arrecadam como querem, pagam o que querem, pagam o imposto que quer ou não paga. O governo não tem certeza da origem do destino do dinheiro. Não tem nenhuma. E isso fez com que explodisse, principalmente apostas esportivas no futebol brasileiro. A gente já tem várias operações da Polícia Civil, da Polícia Federal, investigando o envolvimento de atletas nessas casas de aposta. E onde isso está desaguando? Isso está explodindo na cabeça do trabalhador que está se viciando, muitos em aposta. Para se ter ideia, Eliezer, uma rede grande de supermercados divulgou recentemente um estudo que registrou queda nas vendas deste supermercado atacadista, que atende a população de baixa renda, e este supermercado, essa rede de supermercado, atribui a queda nas vendas de produtos da cesta básica, produtos básicos, alimento, aos jogos de aposta. E muita gente está se viciando. Chega a esse grau de vício. A pessoa deixar de comprar o essencial para se alimentar, para continuar apostando. E comprometendo o orçamento de casa, o orçamento familiar. Então, algo muito importante que precisa ser discutido, uma matéria bem ampla da Isabela Lopes, que traz os detalhes do que é a ludopatia, quais são os sintomas. Mas fico alerta a todos, porque nós já temos a Loteria Esportiva Nacional, né, que é gerenciada pela Caixa, porém essas casas de aposta elas prometem, né, e oferecem um pouco mais de emoção, né? Você pode apostar em quem vai fazer o gol, quem vai tomar o cartão, quem vai ser expulso. Então as pessoas estão se viciando e isso é muito complicado e precisa ser tratado. A gente tem os jogos de azar convencionais, vamos dizer assim, que são as maquininhas, que não são regulamentadas, mas também são muito utilizados no Brasil, mas um motivo de alerta, um motivo de discussão importante que a gente tenha essa discussão do que é a ludopatia.
A gente tem telefone, aliás, depois a gente fala sobre... Não tem telefone, emendas PIX. Lembra que o Thiago, essa semana, ligou? Sim. E criticou? Pois eu, escutando os nossos ouvintes, a gente foi atrás e fez um balanço exclusivo, Eliezer, no jornal O Dia de Hoje, e nós vamos repercutir ao longo de toda a nossa programação, sobre o que é a famigerada emenda PIX. E a emenda PIX, ela é um novo mecanismo criado pelo Congresso para destinar emendas individuais para prefeituras. Só que por que ela chama emenda PIX? Porque ela não tem uma destinação clara, ela não diz em que vai ser utilizada. Basicamente, o deputado ou o senador só manda a emenda para a prefeitura utiliza como quiser. Outro ponto que ela é chamada de emenda PIX, assim como o PIX, e quando eu conversava com especialistas eu fiquei impressionado, ela, assim como o PIX, não tem transparência. A prefeitura usa como quiser, muitas vezes nem precisa comprovar a utilização, e por isso vem sendo muito criticada as famosas emendas PIX individuais. E a gente faz um balanço, aliás, entidades representativas de prefeituras querem que o governo pague essas emendas, mas a legislação proíbe, nesse período de 3 meses antes da eleição, que as emendas sejam pagas. Então, somente metade. O presidente Lula pagou a metade, a outra metade vai ficar para o final do ano, depois da eleição. E eu conversei com o deputado Merlong, do PT, sobre essas emendas. Sabe o que ele disse, Eliezer? Que essas emendas PIX são culpa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que criou um precedente para os deputados e agora Lula estaria refém destes deputados. O presidente Lula é obrigado a continuar com um mecanismo semelhante. Basicamente ele disse isso. Segundo ele, né? Ele disse isso, mas é um problema. Mas não é porque estão gostando não, não é porque estão gostando não, porque se fosse ruim já tinham dado um jeito de acabar. Estão gostando tanto que o Piauí, de acordo com o nosso levantamento exclusivo, é o 7º estado da federação que mais teve emendas PIX em quantidade, 490 emendas PIX. Dá mais ou menos, Eliezer, quase mais de 10 emendas por parlamentar federal. Nós temos 10 deputados federais e 3 senadores, dá mais de 10 emendas por deputado. Para você ter ideia, é 4 vezes a quantidade de emendas que o Rio de Janeiro teve. Ou seja, o Piauí está sendo bem agraciado aí, quase 500 milhões, quase 300 milhões em emendas. Pelo menos os prefeitos piauienses estão, Isso, né? Os prefeitos. O povo eu não sei, mas os prefeitos estão.